A palavra nominar é usada da mesma forma que nomear. Nominar é quando você dá nome a alguma coisa. Eu gosto mais do nominar do que do nomear, porque o nominar parece uma coisa mais definitiva. Nomear, a gente fala, fulano foi nomeado tesoureiro, parece que não é aquela coisa definitiva. Nominar é que você fala, esse nome, você é o João, você é a Maria, isso aqui é água, isso aqui é mesa. E a gente faz isso o tempo inteiro, dá nome para as coisas. E eu quero contar uma história hoje para vocês, bastante interessante da Bíblia, e talvez você já tenha lido, talvez não, mas que revela uma coisa muito importante para a gente hoje, e eu gostaria que essa palavra fosse importante para esse ano, para cada um de vocês. Uma coisa que pudesse mudar o comportamento de vocês. Mas vamos direto aonde eu quero chegar. A gente vai ler uma passagem, infelizmente a gente está sem esse telão aqui, quem puder vai enxergar só ali, que está no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 35, e é uma passagem na vida de Jacó. Jacó, talvez vocês saibam quem era Jacó. Jacó era neto de Abraão. A humanidade começou lá no Éden, com Adão. Adão significa humanidade. E naquela época começou todas as coisas e Deus criou tudo aquilo maravilhoso para o homem. E a maioria de vocês conhece a história. O homem tinha o livre-arbítrio, escolheu a desobediência, escolheu não seguir os conselhos de Deus, e aí o pecado entrou e o homem conheceu a maldade, e aí o pecado começou a se multiplicar, a maldade se multiplicar. Chegou uma hora que Deus estava praticamente arrependido de ter criado a humanidade, teve o dilúvio, e aí tudo recomeçou com a família de Noé, mas a maldade estava presente, Deus triste, até que Deus falou assim, não, é hora da gente recomeçar com a humanidade. E ele escolheu Abraão. Eu preguei acho que umas 2 ou 3 vezes sobre isso ano passado, mas Deus escolheu Abraão para recomeçar esse relacionamento. E Deus desafiou Abraão, falou, sai da sua terra, vai para um outro lugar que eu estou te enviando para começar tudo de novo. E eu farei de você, da sua descendência, uma grande nação. Nessa hora, a esposa de Abraão, ela riu, porque ela já era idosa e estéril. Falei, como que a gente vai ser pais de uma grande nação, se já somos de idade avançada e eu sou estéril? Mas Deus é um Deus que quando promete, quando Ele faz uma promessa, Ele realiza. E depois de um tempo nasceu o filho Isaque, dos dois, e Isaque depois se casou com Rebeca, e eles tiveram Jacó, que é o nosso personagem aqui. Então vamos direto ao texto. Gênesis capítulo 35, versículo 16, diz assim: A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quem é Raquel? Raquel, esposa de Jacó. Jacó se casou com Lia, irmã de Raquel, e depois se casou com Raquel também. Raquel estava em trabalho de parto e um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: Não tenha medo, você teve mais um menino. Na nossa cultura é meio difícil você compreender profundamente isso, né? Como assim não tenha medo? Eu estou aqui sofrendo, morrendo de dor, você está falando para eu não ter medo, né? Estou correndo risco de morte. Mas naquela época, nascer um menino era uma coisa muito importante para a família, para o pai e tudo, e a parteira falou isso para ela: fica tranquila que está nascendo um menino. Antes de dar o último suspiro, a coisa estava feia mesmo, porque estava morrendo, deu a ele, ao menino, o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Vamos fazer uma pausa aí. O que está acontecendo aqui, e que é muito importante para nós, é que assim,
A Raquel estava vivendo um momento muito delicado da vida dela, uma tensão muito grande, um medo, e ela estava à beira da morte, e quando ela viu o menino, ela falou assim, olha, esse menino custou a minha vida, então ele vai se chamar Benoni, filho da minha dor. E o que acontece? Acontece que assim, esse menino, saindo dali, chegando em idade escolar, o que provavelmente aconteceria com esse garoto? Ele ia carregar uma culpa absurda, concorda? Imagina, você toda hora ser lembrado pelo nome que você causou dor à sua mãe e causou a morte da sua mãe. Era isso que ia acontecer com o Benoni. Então ele ia estar lá na escola, chamada, né? Adão, Abraão, Benoni, que já é B, né? Aí ele, presente. E o resto da garotada, aquele que gerou morte na mãe, sei lá, algum tipo de bullying, né? Ah, você fez sua mãe morrer, você fez sua mãe morrer. Quer dizer, o moleque ia carregar isso para a vida toda, porque ele foi nominado Benoni, aquele que causou dor. Bom, mas e daí? Acontece que a gente faz muito isso aqui. A gente faz muito isso aqui. A gente, diante de circunstâncias, às vezes complicadas, às vezes diante dos nossos relacionamentos dentro de casa, às vezes no nosso trabalho, a gente nomina uma coisa e aquilo, a partir dali, carrega em si um poder de modificar as circunstâncias à nossa volta. Você provavelmente já fez isso em algumas situações, talvez na sua própria casa, talvez você já tenha olhado para o seu filho e falado, esse menino é um sem noção, esse moleque é um burro. Aí você deu um nome para o seu filho é um sem noção, burro, ok? Então esse menino vai nascer, vai crescer acreditando que ele é burro e que ele é um sem noção. Porque esse nome, você nominou ele assim. Ou então, você olha para a sua esposa e fala, minha esposa é uma preguiçosa, nossa casa é uma bagunça. Pronto, você registrou aquilo. Minha esposa é uma preguiçosa, a minha casa é uma bagunça. O homem é mais criativo, já junta duas coisas, né? A minha mulher é assim e minha casa é assim. Pronto, você estabeleceu isso. Você disse isso, nominou isso e é assim. Você vai para sua casa, você já fica esperando encontrar alguma bagunça. E alguns homens estão se identificando nesse momento. Você chega em casa, você já procura o que está errado, você não olha para o que está certo. Você não olha para o que está certo, você olha para o que está errado. Você está querendo achar uma bagunça e aí você já tem a culpada ali do lado, que é a sua esposa. Ou então, a mulher olha para o marido e fala, meu marido é um mentiroso. Pronto, você nominou, ele é um mentiroso. Então, quando ele ficar em dúvida, se ele fala a verdade ou se ele mente, o que ele vai escolher? Alô, som, tem alguém aí? O que ele vai escolher? Falar a verdade ou mentir? Mentir, ele é um mentiroso. Ele já assumiu isso. Você já nominou, ele já é. Então, ele reage assim. E a gente faz muito isso com a gente. E o pior é que às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se autonomeia, sei lá, eu sou depressivo. Percebe? Que é diferente de você olhar para si mesmo e falar, eu estou adoecido. Não, você decreta, eu sou depressivo. Então, meu futuro qual é? Já está estabelecido meu futuro. É tomar remédio a vida inteira e me afastar das pessoas. Porque eu sou assim. Eu sou um doente. Eu não estou doente, eu sou. Você decreta isso, você nomina, e isso faz muita diferença. Ou então, você olha para a sua vida e para tudo que acontece, você fala assim, eu sou um fracassado. Tanta coisa já deu errado. O ano passado foi terrível, mas o anterior já tinha sido ruim também, então eu sou um fracassado.
Tem uma frase muito interessante de Winston Churchill, o primeiro-ministro que salvou a Inglaterra na guerra. Ele diz assim que o sucesso é você ir de um fracasso ao outro sem perder o otimismo, a perseverança, sem perder o entusiasmo, me desculpa. É você ir de um fracasso no outro sem perder o entusiasmo. Isso é o segredo do sucesso. Quer dizer, não deu muito certo agora, fracassei agora, mas eu não sou um fracassado, então eu tento de novo. Se ainda não deu certo, eu tento de novo. Se você não perder esse entusiasmo, esse é o segredo do sucesso. Mas algumas pessoas olham para si mesmas e dizem para si mesmas, eu sou um fracassado, minha vida é assim. Pronto, você deu o nome para aquilo. Então Jacó ficou incomodado quando ele escutou a Raquel usando aquela circunstância para nomear o filho dele, porque a história dele tinha muito a ver com isso. Jacó, se vocês lembram da história, quando a mãe dele engravidou, ele tinha um irmão gêmeo. Então, eram os dois ali dentro da barriga da mãe, e na hora de sair, na hora do parto, o Jacó grudou no calcanhar de Esaú, do irmão dele, e saiu agarrado no calcanhar. Então, naquele tempo, ele se dava nome para tudo, assim, sabe? Você estava num lugar, você nomeava aquilo, nominava aquilo, e aí, nesse momento que ele saiu agarrado no calcanhar do irmão, ele recebeu o nome, Jacó, que significa calcanhar. Sabia? Então, é aquele que saiu agarrado no calcanhar do irmão. Pronto, levou esse nome. Esaú levou esse nome porque ele era cheio de cabelinho, cheio de peludo. Então, Esaú significa peludo. Certo? Então, você vai estabelecendo, é isso, é aquilo. Então, ele recebeu esse nome. Mas tem uma curiosidade no nome dele, que quem está desse lado não vai perceber. O nome em hebraico, eu sei que todo mundo domina o hebraico fluentemente, né? Então, em hebraico, para quem está enxergando, Jacó se escreve daquele jeito que está ali. Só que Jacó era um sujeito que, assim, na infância ele já teve problema na família, porque aparentemente ele era meio folgado. O irmão dele saía para caçar, ficava dias caçando, trazia comida para casa, e o Jacó gostava de ficar em casa, era meio folgado. Então, ele passou a ser chamado de trapaceiro. Então, às vezes, você já deve ter escutado, o enganador, Jacó é o enganador. Mas, na verdade, é uma brincadeira com a palavra em hebraico, porque trapaceiro tem a mesma raiz, é igualzinho, é como se fosse só a pronúncia que fizesse uma pequena diferença. Então, a partir do comportamento dele, ele recebeu esse nome, trapaceiro. Então, Jacó era o trapaceiro. Bom, o que um trapaceiro faz? Trapaças. Ele recebeu esse nome, ele faz trapaças. Então, um certo dia, o irmão dele estava voltando da caça, e morrendo de fome, deve ter passado dias na mata, ele chegou morrendo de fome, e Jacó tinha feito um ensopado de lentilha, aí estava muito cheiroso, Esaú chegou e falou, por favor, me dá um prato desse ensopado. Jacó falou, está brincando, primo? Né? Aqui a gente não dá nada, aqui a gente vende. E aí Jacó falou para o irmão, falou, você quer um prato de ensopado? Então me dá o seu direito à primogenitura. Quer dizer, era muito importante naquela época o filho primogênito, o mais velho. Ele recebia a bênção do pai. Aí Jacó negociou com o irmão um prato de lentilha, o outro estava com muita fome, se deixou levar pela fome, falou, tudo bem, dá logo esse negócio aí e fica com a primogenitura. Trapaceou o irmão. Em outra ocasião, o pai dele estava para morrer, Isaac estava para morrer, e aí a mãe escutou uma conversa lá, que ele queria que chamasse Esaú para que ele abençoasse, porque ele estava à beira da morte. Aí eles fizeram uma trapaça, enganaram o pai, fizeram um assado para o pai, para ele comer. Aí Jacó, que era lisinho, não era peludo, botou uma pele de cabra lá para enganar o pai, que estava meio cego. Conclusão, o pai acabou abençoando ele com o direito da primogenitura e dando todas as bênçãos para ele, ao invés do irmão. Trapaceou de novo. Por que ele trapaceou? Porque ele era Jacó, o trapaceiro, ele recebeu esse nome.
Tanto, ó, se a gente voltar um pouquinho, Gênesis 27, olha Esaú falando, depois que ele soube que o irmão tinha trapaceado. Ele falou assim, Esaú disse, não é à toa que o nome dele é Jacó, o trapaceiro. Não é à toa. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro ele tomou o meu direito de filho mais velho e agora tomou a minha bênção. Não é à toa que ele é conhecido como Jacó, o trapaceiro. E aí o que o trapaceiro teve que fazer? Fugir daquela região. Foi para uma região distante, porque o irmão dele estava querendo matar o Jacó. Tá, foi lá para a região distante, pensando em trapaças, mas o trapaceiro acaba sendo trapaceado. Chegou lá, na casa de um tio dele, Labão, se apaixonou por Raquel, aí falou assim, eu quero casar com essa moça. Aí o futuro sogro, falou assim, claro, só você trabalhar 7 anos para mim que eu te dou a mão dela. Beleza, trabalhou 7 anos, chegou na lua de mel, ele deve ter tomado muito, porque quando ele acordou ele não estava com a Raquel, ele estava com a Lia, que era a irmã mais velha, que não era lá tão bonita. A Bíblia fala que ela tinha olhos bonitos, só isso. Eles são muito... Deus é um gentleman. Ela tinha olhos bonitos, apenas isso. Mas a Bíblia diz que Raquel era muito formosa, muito linda. Aí ele foi trapaceado, teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. Bom, um tempo depois, Lia, além dos filhos que ela deu para Jacó, ela teve uma filha, que a gente às vezes não fala muito, né, porque a Bíblia geralmente lista só os meninos. E essa menina chamava Diná. E aí, quando Jacó saiu da terra dele, da terra que ele estava, do tio dele, foi voltar para a terra dele, a terra do pai dele, Jacó já foi decidido a arrumar a vida. Ele já estava decidido a procurar o irmão, pedir perdão para o irmão, se reconciliar com o irmão. Então, quando Jacó já estava estabelecido lá em Canaã, essa menina, Diná, saiu um dia para passear numa cidade chamada Siquém, que era da terra de Canaã. E aí, quando ela estava lá, o filho do líder da cidade olhou para essa moça, que devia ser muito novinha, achou ela linda, e como ela era linda, ele a estuprou, ok? Mas, depois de ter estuprado a menina, ele se apaixonou por ela. Ele falou, ela é muito linda, eu quero me casar com ela. Só que, lógico, a hora que a menina voltou para casa, os irmãos mais velhos dela ficaram possessos, queriam acabar com o cara. Mas ele foi procurar Jacó e os irmãos da Diná para falar o seguinte, eu estou disposto a pagar o dinheiro que for para casar com essa menina, com essa moça, porque eu estou apaixonado por ela. Aí os irmãos, filhos do trapaceiro, tiveram uma brilhante ideia. Falaram, tá bom, tudo bem. Eles estavam morrendo de raiva. Mas eles falaram assim, tudo bem, a gente vai fazer um acordo entre as nossas famílias. Para vocês poderem se casar com a nossa família, vocês precisam seguir alguns princípios judaicos. Por exemplo, da circuncisão. Circuncisão é o corte do prepúcio do órgão genital masculino, mais ou menos uma operação de fimose, que a gente faz normalmente em criança. Mas era um costume judaico, eles falaram, se quiser casar com a nossa filha, todos os homens da cidade precisam fazer essa cirurgia, que provavelmente à época era uma pedra lascada, né? Não vou nem detalhar muito, que já me dá um negócio. Enfim, o cara estava tão apaixonado que falou, beleza. Então, todos os homens da cidade foram circuncidados para poder haver esse casamento. Mas isso era uma trapaça, porque no 3º dia, depois da circuncisão, os caras estavam lá com febre, né, se recuperando daquela... E o homem não é muito bom de aguentar dor, né? Devia estar tudo lá embaixo do cobertor. E aí, 2 irmãos dela, Simão e Levi, eles pegaram uma espada e foram lá e mataram todos os homens daquela cidade. A espada, para vingar a irmã que tinha sido estuprada. Nesse contexto, Jacó fica apavorado. O que vocês fizeram? Vocês sujaram meu nome.
O nome dele era Trapaceiro. Mas Jacó já estava em processo de mudança com Deus. Ele falou, o que vocês fizeram? Agora a gente vai ter que sair daqui, fugir daqui. Então, nesse contexto, Jacó foi conversar com Deus. E Deus mandou ele para um outro lugar. Então, vamos voltar para o capítulo 35. Olha o que aconteceu. Deus disse a Jacó, volte para Betel. Sai desse lugar de Siquém, volta para Betel. Fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia do seu irmão Esaú. Vai para aquele lugar, reúne sua família, sai daí, porque senão vocês vão ser mortos. Vai para aquele lugar, constrói um altar. Construir um altar é você dar nome para aquilo que está acontecendo, né? Foi isso que ele fez. Construiu ali, viajou, né, para Betel, construiu ali um altar e deu a ele o nome de El Betel, que significa Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele enquanto fugia do seu irmão. E no versículo 9 diz que Deus revelou-se outra vez a Jacó e o abençoou. Bom, aqui, Jacó já está obediente a Deus, né? Fazendo as coisas que Deus diz para ele fazer. Então, ele fez tudo como Deus tinha determinado e Deus o abençoou. E olha o que Deus faz com Jacó nesse momento. Versículo 10. Seu nome é Jacó, calcanhar. Mas esse não será mais o seu nome. Opa! Deus está fazendo uma mudança radical. Esse não será mais o seu nome. Daqui para frente, isso aqui, calcanhar, trapaceiro, é coisa do passado. Nós estamos começando um novo tempo. Daqui para frente, você não vai ser mais conhecido como calcanhar, nem como trapaceiro. De agora em diante, você será chamado Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque teve um episódio de Jacó lutando com um anjo, até que Deus o abençoasse. Então ele recebeu esse nome Israel. E Deus continuou. Olha o que vem junto quando Deus traz a transformação. Deus continuou, eu sou o Deus forte. Portanto, vá, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Deus está abençoando. Reis virão dos seus descendentes. Deus está prometendo para Jacó. A terra que dei a Abraão e Isaque, agora dou a você, e também aos seus descendentes. Deus mudou o nome e a história de Jacó dali para frente. Deus renominou Jacó. Agora não é mais Jacó, agora você se chama Israel. Você vai carregar um outro nome com você. Então é nesse contexto, exatamente nesse contexto, que a gente acabou de ler o versículo 12, no versículo 16, que diz o seguinte, a caravana partiu então de Betel e ainda estava a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela, não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, o filho da minha dor. Nessa hora, Jacó interveio. Falou, não vamos chamar o menino assim. Ele vai carregar isso por muito tempo, essa culpa, esse peso. Não. Eu, por experiência própria, sei tudo que pode acontecer com ele se ele carregar esse nome. Então, o que ele fez? Jacó, seu pai, preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Quando você olha para as coisas na perspectiva de Deus, você começa a renominar as coisas, pessoas e acontecimentos. A circunstância, naquele momento, era pesada. A mãe tinha acabado de morrer. Mas quando você vê as coisas na perspectiva de Deus, você dá outro nome. Em vez de ser o filho da dor, é o filho da boa sorte.
Foi esse o nome que ele escolheu, Benjamim, o filho da boa sorte. Então, quando você faz isso, quando você vê as coisas na perspectiva de Deus, você começa a mudar o nome das suas coisas. Seu carro que você achava uma lata velha, é o carro que te leva para tudo que é lugar. É uma bênção, meu carro. Você deu outro nome, em vez de ficar reclamando e nomeando uma coisa que aparentemente te faz mal. Seu filho não é preguiçoso, ele precisa da sua ajuda, ele precisa de estímulo. Muda o nome, renomine as coisas à sua volta. Essa circunstância não vai me destruir, ela vai me fortalecer. Está difícil agora, está duro, mas isso aqui não vai me destruir, isso aqui vai me fortalecer. Percebe? Eu não sou depressivo, eu estou doente, mas eu vou ficar bom. Daqui a pouco eu paro com os remédios. Eu não sou, eu estou. Você vai renominando as coisas à sua volta quando você vê as coisas da perspectiva de Deus. O próprio Jesus, numa ocasião, ele perguntou para os seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro veio com uma resposta fantástica. Ele falou assim, o Senhor é o Cristo, o Messias. Eu vou ler para vocês o texto. Jesus afirmou assim, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Agora eu vou dizer que você o que você é de verdade. Ele falou assim, agora que você entendeu, agora que essas coisas se revelaram para você, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu vou te falar o que é, quem você é de verdade. Você é Pedro, porque ele era conhecido como Simão Pedro. Ele falou, não, de agora em diante, você vai chamar Pedro, uma pedra. E eu vou, a partir do que está acontecendo aqui, dessa revelação que você teve, construir a minha igreja. E olha que Jesus diz em seguida, ele fala assim, e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus, e as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. O que Jesus está falando? Está falando, olha, se você entendeu, se você aceitou, recebeu esse Jesus como o Senhor da sua vida, que foi isso que Pedro disse publicamente, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando você reconhece isso, Deus te dá um novo nome, mesmo que você continue chamando Paulo, José, tudo, ele te dá um novo nome. Ele te dá um novo nome, te dá uma nova chance, um novo começo. E a partir daí, não tem mais limites para as coisas que Deus pode fazer na sua vida. É isso que Jesus está falando aqui. Não há limites para o que Deus pode fazer. Claro, a vida não vai virar cor-de-rosa de uma hora para outra, mas você vai nominar corretamente cada acontecimento da sua vida. Você vai dar o tamanho certo para aquilo. Tem gente sofrendo muito hoje aqui. Uma perda de uma pessoa da família. Nosso querido Dani aqui. Mas eu tenho certeza que isso não vai destruir ele nem a família dele. Isso vai fortalecer. Ele entendeu ontem uma dor que muitos de nós já sentimos, eu já senti. E ele vai ser uma bênção na vida de outras pessoas quando elas estiverem passando por isso. Mesmo que hoje esteja muito pesado. Mas aprenda, em nome de Jesus, a dar o tamanho certo para as coisas. Eu vivi uma experiência com meu filho, um ano passado. A gente estava na praia em Itapuá, e meu filho é corajoso, estou dando o nome certo, ele é corajoso, e ele quer ir lá para o fundo. Pai, vamos para o fundo, pai, vamos para o fundo, pai, vamos para o fundo. Vamos, fundo para ele, né, é aqui para mim, né? Mas eu vou com ele, porque ele quer se desafiar e tudo. E aí nós estamos lá no fundo, para ele a água já estava aqui, e aí numa daquelas subidas que a onda faz assim, né, que você sobe,
A hora que abaixou, ele pegou na minha mão, pai, vamos embora daqui agora, vem. Eu falei, que foi, filho, que foi? Vamos embora agora, pai, vem, só me segue, pai. Eu falei, o que está acontecendo, filho? Ele falou, pai, tem uma baleia orca ali, eu acabei de ver, vamos embora, pai, vamos embora. Nem sei se a baleia orca é tão perigosa assim, mas foi o que ele falou. Tem uma baleia orca ali, ela vai nos atacar, vamos embora agora. E ele ficou me puxando. Aí eu olhei, e eu falei, calma, filho, calma, vem aqui. Eu peguei ele no colo, eu falei, é que você é pequeno, filho, você não está enxergando, mas vem, olha daqui. Não era uma baleia, era um barquinho, então tinha aquela ponta assim. Então, ele só viu a ponta a hora que ele subiu, né? Ele não viu o resto do barco. A hora que eu coloquei ele no colo, eu falei, tá vendo, filho? É um barco, não é uma baleia orca terrível, é um barquinho lindo. Aí eu aprendi uma lição. Nesse momento eu aprendi uma lição. Ver as coisas da perspectiva de Deus muda tudo. Quando você está olhando para uma situação e apavorado e com medo e achando que é uma baleia orca que vai te pegar pelo pé, seja qual for a sua situação, qual for o medo que você está vivendo, quando você está assim, é hora de você confiar em Deus, é hora de você olhar para as coisas com o olhar de Deus, na perspectiva de Deus, e renominar aquele acontecimento. O que eu desejo para vocês nesse ano? Esse ano vai ser um ano meio, a gente é incerto ainda, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na política e tudo, mas a maioria das pessoas está animada. Então tem muitas possibilidades boas que estão no nosso horizonte. Mas é óbvio que nem tudo vai ser maravilhoso e cor-de-rosa. A gente vai enfrentar lutas, independente, mesmo se a maioria das coisas começar a melhorar, a gente vai enfrentar algumas lutas, algumas crises familiares, doenças, crises financeiras. O que eu desejo para vocês de todo o meu coração? Que esse ano a gente aprenda a dar um nome certo para cada coisa, para cada desafio, para cada acontecimento da sua e da minha vida. Está sofrendo? Está doente? Por enquanto, eu não sou doente, eu estou doente. Eu vou ficar boa, vou ficar bom. Está gordo? Tá gordo. Você está, você não é. Amém? Posso ouvir um amém? Brincadeira. Uai, olhar para a situação. Não dar um nome para a circunstância como se fosse uma coisa definitiva. Olhar na perspectiva de Deus para todas as coisas. Então, eu mandei fazer uma lembrancinha para vocês colocarem na geladeira de vocês. Aqui está escrito renominar. Dar o nome outra vez. A hora que vocês saírem ali, vocês podem pegar um desse e levar para a sua geladeira. Se você tiver 2 geladeiras, pode levar 2, não tem problema. Para quê? Para que no ano de 2019, toda vez que acontecer alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, um desentendimento, alguma coisa assim, você olha para lá e fala, opa, peraí, deixa eu dar o nome certo para isso que está acontecendo. E o nome certo é na perspectiva do meu Salvador, e não da circunstância momentânea. Eu garanto para vocês, para todos nós, se a gente colocar isso em prática, se a gente olhar para as coisas na perspectiva de Deus, esse ano vai ser uma bênção para cada um de nós, para todas as nossas famílias. Vocês creem nisso? Eu creio de todo o coração. Então eu quero orar com vocês. Deus, que realmente esse ano seja o ano que o Senhor vai mudar a nossa história, mudar os nossos nomes, mudar o nome das circunstâncias que a gente nomeou errado, mudar as circunstâncias que a gente nomeou errado, e nos dar sabedoria, Senhor Deus,
e fé para confiar que, na sua perspectiva, as coisas são diferentes do que a gente está vendo naquela circunstância. Eu quero pedir para a minha própria vida que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, e que eu possa olhar para as minhas lutas e dar o nome certo também para cada uma delas. Saber que elas são passageiras. Mas eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui ouvindo essa mensagem, aqueles que vão ouvir depois num computador. Que em nome de Jesus, o Senhor traga essa transformação, esse poder, Senhor Deus, de a gente dar o nome certo de acordo com o que o Senhor vê, da forma como o Senhor vê as coisas e não como a gente vê. E que assim fazendo, Senhor Deus, esse ano seja um ano mais especial das nossas vidas, em nome de Jesus. O ano onde seremos curados daquelas doenças que a gente vem arrastando por anos. O ano que a gente vai ser curado dos nossos relacionamentos, dos nossos medos. O ano que a gente vai passar a enxergar cada uma dessas coisas com os teus olhos, Senhor Deus. E isso, com toda certeza, vai mudar a gente de dentro para fora e fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos isso. Amém. Quem sou eu para que o grande rei acolha? Eu perdido, ele revelou seu amor por mim, seu amor por mim. Se um filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, sou livre, enfim. Mesmo eu sendo pecador, morreu por mim. Jesus morreu por mim. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Fui amado, escolhido, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo, eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim,
quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou filho de Deus, sim eu sou. Amém? Amém? Amém. Amém. Que você tenha uma semana cheia de Jesus. E antes de ir embora, diga para alguma pessoa que você é filho de Deus e esse nome foi Ele que deu. Amém?